Olá, nós somos os estudantes da turma 77 e vamos falar sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva com os objetivos desse módulo 2. Vamos à apresentação do grupo. Eu sou o Rodrigo Celestino, licenciado em Ciências Biológicas, e esses são os meus colegas. Meu nome é Lucas Salles e eu sou licenciado em Matemática. Meu nome é Joyce Ferreira e eu sou ADE da Prefeitura do Recife e estudante de Pedagogia. Hoje vamos falar um pouco sobre a linguagem como ferramenta de construção do pensamento e da identidade, sua importância na construção dos conceitos científicos e o papel da mediação do professor na promoção de uma educação inclusiva e significativa. Muitas vezes, quando pensamos em linguagem, pensamos apenas como um meio de comunicação, mas na perspectiva de Vygotsky, professor e psicólogo russo que criou a teoria histórico-social, a linguagem faz parte da construção da nossa subjetividade. Ou seja, é através da linguagem que organizamos nossas ideias, que atribuímos significado ao mundo e nos relacionamos com ele, que damos sentido às nossas experiências, que construímos a nossa identidade e pertencimento cultural. A linguagem é uma construção histórico-cultural. Ela se transforma conforme o tempo, o lugar e a cultura onde estamos inseridos, carregando valores, modos de vida, formas de pensar e de agir. Eu agora vou falar da Zona de Desenvolvimento Proximal, que foi esse conceito que Levi-Vygotsky criou, e ele se refere justamente a essa distância entre o que uma pessoa é capaz de fazer sozinha e o que ela pode realizar. Então, realizar com a ajuda de outra pessoa, tá? E essa pessoa mais experiente, como um professor. Então, na educação inclusiva, né, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ela é fundamental porque reconhece que todos esses estudantes, eles aprendem em ritmos e modos diferentes e que o apoio adequado pode potencializar suas capacidades. Aqui a gente pode pensar até no ADI, no ADEE ou no profissional de apoio escolar. Então, isso significa, nesse sentido, gente, adaptar o ensino para que cada aluno avance a partir do seu ponto atual de desenvolvimento e valorizando essas mediações pedagógicas, né, que respeitam cada necessidade específica. Portanto, essa zona de desenvolvimento proximal, ela apoia a prática inclusiva, foca nesse potencial de aprendizagem e não se limita, né, ajuda aí a garantir que nenhum aluno seja excluído do processo educativo. Além do conceito de zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky propõe o conceito de dupla mediação. Segundo ele, nosso desenvolvimento psicológico é mediado por dois elementos principais: a mediação semiótica, que acontece por meio de instrumentos simbólicos, como a linguagem, a escrita, os números e outros signos culturais, e a mediação social, que acontece nas interações com o outro, especialmente com adultos ou colegas mais experientes. É a partir dessa combinação entre as ferramentas simbólicas e o convívio social que a criança internaliza conhecimentos, transforma suas formas de pensar e desenvolve as funções psicológicas superiores. Mas o que são essas funções superiores? Vai, corta essa parte, pelo amor de Deus. Mas o que são essas funções superiores? São habilidades mentais complexas que não surgem sozinhas, nem de forma biológica. Elas são construídas ao longo do tempo, a partir da experiência cultural e da interação com o outro. Conceitos espontâneos e conceitos científicos. Quando falamos na construção do conhecimento, é importante destacar a diferença entre os conceitos espontâneos e os científicos, segundo Vygotsky. Os conceitos espontâneos, eles são aqueles que a criança ela desenvolve no dia a dia, de forma informal, a partir da experiência direta que ela tem com o mundo. Já esses conceitos científicos, eles são aprendidos na escola, de uma forma organizada, com a ajuda do professor, e elas também exigem uma organização lógica e reflexão. Por exemplo, no dia a dia, uma criança ela pode saber que cachorro e gato são animais, porque ela convive com esses bichos e ela reconhece eles. Esse é o conceito espontâneo. Ele é baseado na experiência direta e no que ela observa no nosso cotidiano. Já o conceito científico da palavra animal, ela envolve outras características, que são características específicas. Por exemplo, como ele é um ser vivo, como ele se alimenta, sabendo que ele respira, ele se reproduz e ele pertence a um determinado reino. Na escola, a criança ela aprende essas definições, ela aprende sobre classificações e também aprende as diferenças entre os animais, ampliando assim o conhecimento inicial que ela tinha. Relações entre os conceitos e a sua realidade. Agora é a aplicabilidade dos conceitos na prática pedagógica. Em resumo,
Tudo isso mostra como os conceitos de Vygotsky, como a mediação, os conceitos científicos e a zona de desenvolvimento proximal, ela tem um papel essencial na construção dessas práticas pedagógicas. É fundamental a gente entender que esses conceitos eles têm muita aplicação no dia a dia da sala de aula. Por exemplo, como pensamos na dupla mediação, sabemos que o aprendizado ele acontece não só pelo uso da linguagem e outros signos, mas também ele acontece pela interação entre o aluno e o professor, ou até com os colegas. Quando o professor ele oferece mediação, por exemplo, ao propor desafios para serem superados, ele cria aí condições para que o estudante ele avance em seu desenvolvimento cognitivo. Essa mediação aí, ela pode acontecer por meio de perguntas, de exemplos, de explicações, de uso de recursos visuais, para tornar esses conceitos mais concretos e próximos da realidade do aluno. Assim, esses conceitos científicos, como essas noções sistematizadas, né, da disciplina, eles se articulam com os conceitos espontâneos que esses estudantes eles já têm da vida cotidiana. Por exemplo, em um curso técnico, um instrutor ele pode usar uma animação mostrando o funcionamento do equipamento. E, ao mesmo tempo, ele pode convidar os alunos a comparar isso com situações que eles já tenham no trabalho, que eles já conhecem nesse trabalho. Essa conexão com a realidade do aluno, ela fortalece a compreensão e permite que esse conhecimento ele seja construído de uma forma significativa e de uma forma inclusiva, respeitando o tempo e os saberes que esse aluno já possui. Então, o que a gente vê nessa tirinha, gente? Ela nos lembra que a educação inclusiva não é sobre acelerar, corrigir ou padronizar uma trajetória. O que é que a gente está vendo? Sim, é sobre caminhar junto, reconhecer que cada pessoa aprende de um jeito, em um tempo, e com um olhar único para o mundo, né? Então, incluir, acolher a diferença como potência. É por isso que a gente está falando sobre esse tema hoje, porque a gente precisa mediar, escutar com afeto, com respeito, singularidade, cada estudante. Então, por fim, mais do que ensinar caminhos, o papel da educação inclusiva é fazer companhia nas descobertas, com confiança e cuidado. Gente, muito obrigado. Obrigada, até a próxima.